Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 do mês de maio. É o ano de 2022 do calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 23 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí pelo nosso calendário judaico com 260 dias transcorridos até o pôr do sol de hoje, bem como também nós estamos no 38º dia da contagem do Homer. E até o pôr do sol nós estamos aí em Tiferet de Yesod. Então, nós estamos aí na nossa contagem para o refinamento das nossas emoções, o refinamento da nossa personalidade, caráter, dos nossos pensamentos, bem como o refinamento da nossa alma. E aí, daqui a pouco, nós vamos falar o que significa Tiferet, Shebe Yesod, ok? Também, pela graça e a misericórdia de Hashem, hoje nós estamos na terça-feira da semana e, portanto, estamos no terceiro dia para o Shabat. E aí, nós estamos na nossa paraxá semanal, Bechukotai, e nós vamos para a nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura de hoje, né? E o tema nosso de hoje é exatamente esse, né? Bênçãos disfarçadas. Então nós vamos ver qual é o recado da Torá, de Rashi, Rambam, Maimônides, né? Qual é o recado do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre essa questão aqui, bênçãos disfarçadas, né? Baruch Hashem. Então, amados, louvado seja o Eterno, que nós estamos aqui chegando já com 38 dias da contagem do Homer, e vamos aí, né, na próxima segunda-feira, né, na próxima segunda-feira, dia 30, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia, melhor dizendo, do mês de Sivan. É o mês de Shavuot, é o mês da outorga da Torá. E Shavuot vai ser exatamente na noite do sábado, dia 4 de junho. No dia 4 de junho, ao pôr do sol do sábado, nós estaremos aí adentrando no primeiro dia de Shavuot, né? E a outorga da Torá. Então, na sexta-feira, dia 3, né, ao pôr do sol, temos a entrada do Shabat, e na sequência, depois da Havidalah, estaremos aí na primeira noite, no primeiro dia de Shavuot, né? Então, durante os próximos dias, nós estaremos aqui conversando a respeito de Shavuot, ok? Então, vamos nos preparando para isso daí, porque realmente nós temos aí a contagem do Homer, e quando finda, né, no sábado, dia 4 de junho, ao pôr do sol, o 49º dia, então nós vamos adentrar no 50º dia, né? E dentro desse aspecto, nós entramos no primeiro dia de Shavuot, né? E também temos aí, né, de uma forma mais elevada, mais profunda, né, o 50º dia, trazendo para nós uma mensagem de Ovel, né? O jubileu, né? Que está correspondendo ao 8º milênio, que é exatamente o Olam Rabá, o mundo vindouro, ok? Então vamos seguir em frente aí, né? Temos aí, hoje é terça-feira, né? O terceiro dia da semana, dia 24. Temos o restante dessa semana e a semana que vem, para podermos falar sobre Shavuot e nos prepararmos para Shavuot, ok? Baruch Hashem. O nosso Shalom hoje, né, vai para os nossos amados, a Jeani Zoli, de Assis, interior de São Paulo, o José Fagundes, 2021, o Wilson Castanho Breda, né, do grupo Ben Noar e Bat Noar, a Leila Carvalho de Goiânia, Goiás, o Everton José da Silva, Belém, lá do Pará, a Cíntia Tessuto, São Paulo, capital, a Eliette Lima, Caponga, Ceará, Silvia Lara, do Rio de Janeiro,
o Neidson dos Santos Carmo, da cidade de Santa Luz, lá no Piauí. A Lucimaria Santos, de Anagé, Bahia. O Leonel de Souza, Rio de Janeiro. O Josué Ribeiro Cândido, lá da cidade Rio Parnaíba, Minas Gerais. Elisvaldo Melo, Piracicaba, interior de São Paulo. Antônio Freire, São Paulo, capital. O Arnaldo Silva, né, lá do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica. A Maria José da Silva, do grupo Lechaim, Israel. Sebastian Oliver, São Paulo, capital, né? E temos aí o Isa Yeshua, da cidade de Las Palmas, Ilhas Canárias, lá no Oceano Atlântico, né? E Haron Espinveira, Israel, da cidade de Elizabeth, na Nova Jersey, Estados Unidos. O Silas Silva, Rio Branco, Acre. O Paulo Alberto, né, Tanque, São Paulo, capital. A Olga Martini, da cidade Eldorado, Contagem. E Felipe Almeida, São Paulo, capital. Baruch Hashem, ok? Estamos aí com a Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco. A Solange Cândido, né, da cidade de Santa Ernestina, aqui interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. A Cibele Ludmila, para um mundo melhor, Lisboa, Portugal. E também a Lucimara, Lucimara Rodrigues, de Marília, né, a nossa região aqui, Baruch Hashem. Ok? Hoje nós estamos na nossa terceira aliá, e na nossa terceira aliá nós temos aí o capítulo 26, onde nós vamos ter aí uma sequência de sete vezes, grupo de 7, que fala sobre maldições. E amanhã nós estaremos aí adentrando no capítulo 27, né? E nós temos aqui um passe, né, do capítulo 26 para o 27, interessante, porque os nossos sábios, né, eles comentam sobre a questão do capítulo 26, e quando nós chegamos no capítulo 27, que nós vamos encerrar hoje o capítulo 26, então quando nós encerramos o capítulo 26, a mensagem que os nossos mestres, né, os nossos professores, né, os nossos sábios trazem para nós no final do capítulo 26, diz assim: o capítulo 26, ele é mais específico, né, para os judeus. São mitzvot, são maldições que estão aqui relatando com referência ao povo judeu, explicitamente, 100%. Quando nós vamos para o capítulo 27, no finalzinho do capítulo 26, os nossos sábios, eles comentam assim: os próximos preceitos servem tanto para judeus como para não judeus. Ou seja, o que nós precisamos ter em vista é que, como não judeus que somos, Benenor, nós precisamos sempre da orientação rabínica, justamente para nós não entrarmos em conflito e não entrarmos em contradição com mandamentos, mitzvot, que são específicos para judeus e judias automaticamente, e mandamentos que são para não judeus, são para os Ben-Nor e Bat-Nor, ok? Seja para o homem, a mulher não judeu, que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós temos essa questão do capítulo 26 para o capítulo 27. E é importante nós salientarmos isto, por quê? Porque quando nós, né, estávamos numa transição, saindo realmente do mundo evangélico cristão e vindo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então nós, vamos dizer assim, nós antes de termos a orientação rabínica, a gente tomava decisões por si só,
achando que poderíamos fazer aquilo que é pertinente explicitamente aos judeus, né, ao povo judeu. E a partir do momento que nós fomos alicerçados no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então nós aprendemos a diferenciar uma coisa da outra. E como de fato nós estamos aí vivendo realmente, né, o movimento Bnei Noach Brasil, pela bênção, pela graça, misericórdia de Hashem, sob a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, tem crescido bastante. Então, tem muita gente que está chegando, etc. e tal. Então, é preciso sempre salientar essa diferença exatamente por causa disso, para não entrarmos em conflito, né? No sentido de que eu posso fazer tudo. Não, nós não podemos fazer tudo. Então, o que é explicitamente 100% para os judeus é para os judeus. E aquilo que é pertinente para os não-judeus, principalmente as 7 leis de Noach, né, as 7 leis universais, que é a base para os não-judeus, mais o estudo da Torá, as preces diárias, a nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento diário, bem como também, né, a nossa tzedakah, está tudo dentro do escopo para os Bnei Noach, né, os filhos de Noé. Então, é bom estarmos cientes disso. Por quê? Porque é importante nós sabermos separar, né, o que são 613 mandamentos e os seus ensinamentos mais profundos, explicitamente para o povo judeu, e aquilo que está pertinente dentro da Torá, dentro das 7 leis universais, para os não-judeus com a orientação rabínica, para nós não sairmos aí fazendo, né, uma pirataria judaica, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Pirataria judaica é um perigo, ok? Então, tomando esses cuidados aí. Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas. Shalom, shalom, Ana. Então, o nosso capítulo 26 da nossa terceira aliá, ela está... nós estamos aí, né, no capítulo 26, versos 10 ao 46. Então, esses versículos estão conectados com referência à nossa terceira aliá, ok? Vamos para a leitura e depois os comentários ademais para somar o conhecimento e entendimento desta palavra aqui, ok? Baruch Hashem. Inês Martins, shalom, shalom, aqui de Pirajuí, a nossa região. Então o texto diz, né, capítulo 26, versos 10 até o 46. Vocês continuarão comendo as safras maduras dos anos anteriores, muito depois de seu tempo, e elas terão um sabor ainda melhor do que a safra nova. Eventualmente os depósitos ficarão tão cheios que vocês terão que tirar os antigos grãos para fazer espaço para os novos. Eu manterei meu santuário, morada, o tabernáculo, o Beit HaMikdash, em seu meio, e não me fartarei de vocês. Então aqui nós estamos, né, dentro, só para recordar, dentro do capítulo 26, e aqui nós estamos explicitamente uma palavra direta do Eterno para Moshe, Moshe para Arão, para os filhos de Arão, para os anciãos e para o povo. Então, 100% é uma palavra dirigida ao povo judeu. Obviamente, temos o que aprender. Obviamente temos, não restam dúvidas, ok? E aqui nós estamos naquela continuidade de Shemitah, o 7º ano, o Shabat da terra para Hashem, e o Yovel, né, o jubileu, o ano do jubileu, o 50º ano, que também é o ano sabático, né, para o Eterno, a terra sendo descansada para o Eterno também. Então aí ele está falando exatamente isso. Quando o povo judeu, na terra de Israel, ali estiverem na terra prometida, obedecerem os mandamentos, guardarem a Shemitah a cada 7 anos, o Shabat da terra para Hashem, e a cada 49 anos, o 50º ano, o Yovel, o jubileu, também sendo separado para
como um Shabat para Hashem. Vimos aí, dentro de um aspecto, rapidamente para recordarmos, né? Os 6 anos correspondem exatamente aos 6 milênios da história da humanidade. O 7º ano, que é Shemitah, o Shabat, o descanso da terra para Hashem, está conectado diretamente com a revelação do Mashiach para a redenção final. E Yovel traz para nós realmente aquela mensagem espetacular no sentido do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, né? Em que os 4 reinos aqui neste planeta serão totalmente restaurados e haverá de fato plenamente estabelecido a moradia de Deus, a casa de Deus. Essa é a nossa tarefa suprema para nós podermos realmente estarmos aí transformando o mundo, mudando o mundo. E para mudarmos o mundo é essencial Torá, as 7 leis universais para os não-judeus, os 613 mandamentos para os judeus, ok? E dentro desse escopo, fazendo exatamente o que é pertinente para nós entre as nações, para estarmos mudando o mundo, né? Estamos aí, né? Anúncios de guerra, temos aí anúncios de pandemia, endemia, praga, pestilência, e conflitos e um monte de coisa. Está chegando aí novas, entre aspas, né? Novas notícias, novas informações que querem trazer novamente o pânico entre a humanidade, né? Para o domínio, a escravização da humanidade, né? A história está se repetindo. Então você precisa cada vez mais se solidificar na Torá, nas 7 leis universais, cada vez mais se aprofundar na sua fusão, na sua harmonia com Deus e na sua palavra. Porque realmente os dias não são brincadeira. Os dias são tensos, certo? E não restam dúvidas de que o sistema ele quer estabelecer o pânico, o terror para dominar a humanidade, né? Já está havendo em alguns países, né, a notícia de novas determinações do ficar em casa, patati, patatá, etc. e tal. Os últimos 2 anos e meio foi um aquecimento do sistema para dominar a humanidade. Então vai ser requerido ainda mais de cada um de nós realmente fé e confiança em Deus. Então, a nossa aliada de hoje é importante dentro do aprendizado, aquilo que o povo judeu é para nós um exemplo, e nós precisamos aprender cada vez mais exatamente. Então nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, vamos entrar nas maldições, onde os sábios dizem bênçãos disfarçadas, e nós vamos ver os detalhes. Então, por isso, enquanto você ainda tem total liberdade de ir e vir, total liberdade, né, mesmo com algumas restrições de expressão de pensamento, de fé e etc e tal, aproveite e fortalece mais e mais, ok? A sua vida espiritual, fortalece realmente a sua alma, a sua personalidade, as suas emoções, porque os embates são realmente difíceis, né? Então, por isso, não fique alienado, né? Procure sempre obter boas informações de fontes realmente confiáveis para você estar atualizado com referência aos acontecimentos aí, ok? Então, continuando dessa forma aí, né, o Eterno, ele está continuando dizendo que se tão somente vocês obedecerem, o povo judeu obedecer os mandamentos, então no 6º ano a produção será maior em qualidade e em quantidade, e terão então para o 6º ano, o 7º ano, o 8º ano e até Sucote do 9º ano, os alimentos, a alimentação não vai faltar até Sucote do 9º ano. Então vejam bem que realmente a providência divina é algo sobrenatural, espetacular e ao mesmo tempo usando a própria natureza,
que o homem está se envolvendo com a própria natureza, com o seu dia a dia, sempre em temor, ou seja, respeito, reverência, obediência à vontade do Eterno, e o Eterno vem com as suas bênçãos, etc. e tal, né? Então, primeiro ele vem focar essa questão para estarmos sempre conscientes de que, assim como ele diz ao povo judeu, eu não me fartarei de vocês. Então, mais uma vez aqui também nós temos outra expressão que mostra que a teologia da substituição é um engano, é um fake news, ok? Então, Deus jamais se fartou, se farta ou fartará do povo judeu. Então, nessa fidelidade de Deus, no seu amor incondicional para com o povo judeu, nos mostra que o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, nós podemos confiar, porque a partir do momento que nós nos dirigimos na direção de Deus, significa que Ele nos acolhe, nos recebe e Ele nos ama como filhos também. Então Ele não vai mudar os seus objetivos de bons, né, objetivos para conosco, ok? Porque Ele jamais se farta daqueles que o amam e confiam nele. Então, continuando aí o verso 12 do capítulo 26, quando vocês forem ao paraíso, eu farei minha presença repousar entre vocês, e vocês se sentirão confortáveis comigo. Mas, ainda assim, eu serei um Deus para vocês, a quem vocês temem, e vocês serão meu povo, né? Então, aqui nesse versículo 12, nós temos algo presente para os dias de Moshe, algo real para os dias da posse da terra prometida, algo real para os milênios com referência ao povo judeu até aqui, e algo real que continua e continuará realmente com propósito divino, né? Ou seja, quando vocês forem ao paraíso, ou seja, a terra prometida, Israel, Jerusalém, o Beit Hamikdash e esse paraíso, que é exatamente esse mundo sendo transformado através da redenção final, com Mashiach, sendo transformado completamente após a redenção final, na moradia de Deus, na casa de Deus. E aí ele diz, e ainda assim sentireis confortáveis comigo, e eu serei um Deus para vocês, a quem vocês hoje temem, têm medo, por assim dizer, mas naqueles dias vocês se sentirão confortáveis comigo. Então, aqui a Torá escrita mais os comentários dos nossos sábios traz exatamente esse mesclar da palavra para nós podermos entender realmente o propósito divino. Então, por isso, hoje, né, o exemplo, vamos bem simples, eu tenho medo de pecar e ser castigado, temor a Deus. Eu obedeço os mandamentos de Hashem porque eu o amo. O temor com respeito, com reverência. Não com medo, mas por amor. Entendeu? Então é dentro desse aspecto aqui que a Torá vem chamando-nos a atenção e os nossos sábios trazem isso com muita propriedade. Ok? Então essa é uma realidade. E depois no verso 13, eu claramente tenho o poder para concretizar todas essas bênçãos, pois eu sou Deus, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito com grandes milagres, livrando vocês de serem escravos. Eu quebrei as braçadeiras do jugo de vocês e os conduzi com suas cabeças erguidas. Ou seja, vocês saíram com honra do Egito. E é assim que Deus quer conduzir o povo judeu e todo Benei Noach que se lança em sua presença, em sua busca, né, para viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e dessa forma, então, para ficar bem claro, para não sermos escravos de ninguém e de nenhum sistema, mas termos a total liberdade para servirmos a Deus, mesmo que o sistema venha contra você. Ok? Fortalece o seu conhecimento, fortalece a sua fé, fortalece a sua confiança, preces diárias, techuvá, retorno
a Deus diariamente para um verdadeiro e sincero arrependimento, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, Tzedaká, as nossas bases para fortalecermos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, certo? Porque o sistema não está para brincadeira, né? Então, essa é a realidade. Então, o sistema é bruto, certo? Os dias, eles não serão fáceis, certo? Seremos desafiados a confiar ou não confiar em Deus. E os fracos vão cair. Os que continuam alicerçados no seu ego, eu sou, eu posso, eu faço, etc. e tal, continuando alicerçados na sua arrogância, na sua prepotência, aí a hora que o sistema bater de frente, vai chorar que nem cachorro quando cai da mudança, não sabe nem para onde que vai. E aí então vai ficar um escravo tranquilo, porque aí o sistema vai dizer, não, vem aqui, ó, é dentro desse cercadinho aqui que você tem que ficar. Então, por isso, cuidado com aquilo que vai acontecendo no seu dia a dia. E aí nós vamos para o versículo 14 do capítulo 26, e aí nós vamos entrar naquela questão de consequências do não cumprimento das mitzvot. Lembrando que, de fato, o Eterno, ele não traz maldição. Deus traz bênçãos, né? Então, por isso, nós vamos fazer a leitura de 7 grupos, de 7 maldições, cada uma delas, e depois nós vamos procurar entender o que significa essa realidade aí, ok? Então, lembrando que, capítulo 26, que nós estamos, 100% literalmente para o povo judeu. Qual é o significado aprendizado para nós não judeus dentro desse capítulo 26? Reverência, temor, aprendizado, para podermos servir a Deus cada vez melhor. E ao vermos logo depois que são bênçãos disfarçadas, então nós poderemos compreender muitas coisas para a nossa vida no nosso dia a dia. Tá bom? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, chegando por aí, shalom, shalom. Então, a partir do versículo 14 do capítulo 26, então nós vamos aí para consequências do não cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. Então, nós vamos para o primeiro grupo de 7 maldições que assim diz. Mas se vocês não me ouvirem por meio do estatuto da lei oral, então vejam, nós estamos aqui com o Rumash, com a Torá escrita, mais os comentários dos nossos sábios da Torá oral. Então nós temos a Torá escrita e a Torá oral ao mesmo tempo aqui dentro do Rumash no nosso estudo da Torá, ok? Então por isso, o primeiro grupo então de 7 maldições fala assim, mas se vocês não me ouvirem por meio do estatuto, aliás, por meio do estudo da lei oral, e vocês não fizerem todos esses mandamentos, e se meus decretos vocês desprezarem, e se isto levar vocês a odiar os sábios da Torá que estudam minhas leis com a alma, e isso levar vocês a impedir que outros cumpram os mandamentos, e vocês negarem que todos esses são de fato meus mandamentos, e vocês quebrarem minha aliança, negando os princípios da fé. E então farei o mesmo a vocês. E então vamos para o segundo grupo de 7 maldições. E então eu trarei sobre vocês pânico, inflamação, febre e doenças que causam desesperança na busca pela cura e angústia. Só abrindo um parênteses aqui, né? Vejam bem aqui, febres, doenças, inflamação, pânico, que causam desesperança na busca pela cura e angústia para os membros da sua família
quando você falecer, né? Esses últimos 2 anos e meio, Israel foi o primeiro país a ter o seu total imunização desse experimento que apresentaram aí. E foi onde que também aconteceu, né, grandes quantidades de efeitos colaterais aí, entendeu? Então, olha bem, o povo judeu, Israel, está precisando da redenção final também, ok? Então, precisamos estar alertas aí. Então, vamos dizer assim, né? O aprendizado aqui se para o povo judeu, a menina dos olhos, o povo escolhido, a noiva de Deus, tem esse tratamento, então nós precisamos realmente, como diz o outro, no bom sentido, colocarmos realmente o nosso temor e reverência a Hashem com muita presteza. E o nosso amor para com Hashem precisa ser cada vez mais ardente e servirmos a Deus cada vez mais com dedicação. Entendeu? Vamos em frente. Então, na sequência aí diz, né? E vocês plantarão suas sementes em vão, porque elas não crescerão. E se elas crescerem, seus inimigos as comerão. Então, verso 17. Aí nós vamos para o terceiro grupo de 7 maldições. Ou consequências, né, do não cumprimento, melhor falarmos, né, consequências do não cumprimento. Eu dirigirei a minha atenção e deixarei todos os meus afazeres para lidar com vocês, de modo que serão derrotados por seus adversários e seus inimigos dominarão vocês. Vocês fugirão aterrorizados, mas ninguém estará atrás de vocês, já que vocês não apresentarão nenhuma ameaça. Aí vamos para o versículo 18 e vamos entrar no quarto grupo de 7 consequências do não cumprimento das mitzvot. Se vocês ainda não me ouvirem, enquanto estas punições estiverem sobre vocês, eu adicionarei mais 7 punições, correspondentes aos seus 7 pecados mencionados anteriormente. Eu destruirei o templo sagrado, que é a glória de sua força. Eu farei seus céus secos como ferro, causando aridez. Sua terra perderá a sua umidade, tal como cobre, fazendo com que os seus frutos apodreçam. Vocês trabalharão duro na terra, mas sua força será desperdiçada em vão. Sua terra não produzirá nem mesmo a metade dos frutos que vocês plantaram. A terra não dará alimentos suficientes às árvores. Se as árvores de fato produzirem frutos, elas não darão seu fruto para vocês, pois os frutos cairão no solo e apodrecerão. Aí nós vamos para o versículo 21 e vamos entrar já no quinto grupo das consequências da não obediência aos mandamentos. Se vocês ainda permanecerem indiferentes aos meus mandamentos e não desejarem me obedecer, eu acrescentarei mais 7 punições, correspondentes aos seus 7 pecados mencionados acima. Eu incitarei os animais selvagens contra vocês, juntamente com os animais domésticos que matam, e cobras venenosas, e ela deixará vocês aniquilados ao matarem seus filhos. Eles destruirão por completo o seu gado, que pasta no campo, e diminuirão o número dos animais que vocês criam dentro de casa. Seus caminhos grandes e pequenos tornar-se-ão desertos. E aí vamos para o versículo 23, né? Que já vamos entrar no sexto grupo de 7 punições como consequências da não obediência. Se estas calamidades não forem suficientes para disciplinar vocês e os fizerem retornar para mim, e vocês ainda desprezarem meus mandamentos, então eu também serei indiferente a vocês. Mas eu de novo acrescentarei 7 punições pelos 7 pecados acima mencionados. Eu trarei sobre vocês um exército armado com espadas para vingar minha aliança, com a punição descrita no livro de Devarim.
onde o castigo da aliança está detalhado. Vocês se reunirão em suas cidades por causa do cerco. Eu enviarei uma praga contra vocês e vocês serão forçados a enterrar os corpos fora de Jerusalém, onde então serão entregues nas mãos de seus inimigos. Eu cortarei seu suprimento de alimento. Devido à escassez de madeira, 10 mulheres assarão pão em um mesmo forno. O pão se despedaçará dentro do forno, e elas trarão de volta seu pão como migalhas por peso. Depois vamos ver mais detalhadamente o que significa isso. Vocês comerão pão, mas não ficarão satisfeitos. Se vocês ainda não me obedecerem e permanecerem indiferentes a mim, então eu trarei minha cólera contra vocês e castigarei vocês 7 vezes pelos seus 7 pecados. E agora nós adentramos no 7º grupo das 7 punições. Vocês comerão a carne de seus filhos, e vocês comerão a carne de suas filhas. Eu demolirei suas altas construções e suas torres e castelos, esmagando seus ídolos que ficam ao sol nos cumes. Quando seus estômagos incharem de fome e vocês tomarem seu ídolo para beijá-lo, eu farei seus estômagos explodirem, de modo que seus corpos cairão sobre seus ídolos. Meu espírito, a presença divina, Shekhinah, ficará desgostoso com vocês e se afastará de vocês. Eu deixarei suas cidades caírem em ruínas e ninguém passará por elas. Eu transformarei seu templo sagrado em seu lugar desolado, sem visitantes. Eu não aceitarei o aroma agradável de seus sacrifícios no templo sagrado, pois eles cessarão. Eu farei a terra tão desolada que terá uma consequência positiva. Ela ficará desolada até dos inimigos que agora vivem lá. Eu espalharei vocês entre as nações e manterei a espada desembainhada contra vocês. A terra de vocês permanecerá desolada por um longo tempo, e suas cidades se transformarão em ruínas, né? Então, enquanto a terra permanecer desolada e vocês habitarem na terra de seus inimigos, entre as nações, a terra apaziguará Deus pelos seus vários anos sabáticos, que não foram observados. Quando a terra descansar, Deus terá sido apaziguado pelos vários anos sabáticos. Enquanto o número de anos, né, ela descansará, enquanto a terra permanecer desolada durante o exílio babilônico, ela descansará pelo mesmo número de anos que ela não descansou durante os anos sabáticos, quando vocês viveram lá. Para aqueles que sobreviverem entre vocês, eu trarei tamanho terror em seus corações, nas terras de seus inimigos, que o mero som do sussurro de uma folha parecerá um inimigo correndo atrás deles e os farão fugir como se foge da espada. Eles cairão mesmo com ninguém os caçando. Em sua fuga eles cairão sobre os outros como se caçados pela espada, embora não haja ninguém de fato os perseguindo. Vocês não terão nenhum meio de enfrentar seus inimigos. Vocês assim se perderão uns dos outros, espalhando-se entre as nações. A terra de seus inimigos consumirá vocês. Os poucos de vocês que sobreviverem nas terras de seus inimigos perceberão que sua sobrevivência estará ameaçada como resultado de seus pecados. Esses poucos também perceberão que sua sobrevivência tem sido ameaçada por causa dos pecados de seus pais. Eles então confessarão seus pecados e os pecados de seus pais por terem sido falsos e permanecerem indiferentes a mim. Então eu também os trarei com indiferença e eu os trarei à terra de seus inimigos. Talvez então seus corações teimosos tornar-se-ão humildes e seus pecados assim serão expiados. Mas eu lembrarei meu pacto com Iacove, com Issaque, e também me lembrarei do meu pacto com Avraham. Eu me lembrarei da terra.
a terra prometida. A terra deixada para trás por eles terá apaziguado Deus por seus anos sabáticos, enquanto estava em desolação sem eles. O pecado que eles cometeram, denegrindo minhas leis racionais e se cansando dos meus decretos suprarracionais, terá também sido expiado. Mas a despeito de todas as punições acima mencionadas, enquanto eles estiverem na terra de seus inimigos, entre as nações, eu não desgostarei deles, nem me cansarei deles, a ponto de destruí-los e quebrar meu pacto com eles, uma vez que eu sou Deus, seu Deus. Eu, portanto, lembrarei a aliança feita com as tribos ancestrais, que eu tirei do Egito à vista das nações, para ser um Deus para eles. Eu sou Deus. Esses são os suprarracionais decretos, leis racionais das leis oral e escrita, que Deus estabeleceu entre eles e os filhos de Israel, como um pacto, no Monte Sinai, através da mão de Moshe. Aqui encerra o capítulo 26, e na sequência, antes de iniciar o capítulo 27, os nossos sábios comentam que os próximos preceitos são tanto para judeus como para não judeus, que veremos amanhã, ok? Dentro desse aspecto aqui, começando de trás para frente, sobre essas questões todas que nós acabamos de ler, o povo judeu sendo espalhado entre as nações, muitos serão assimilados, morrerão, poucos sobreviverão, certo? E é isso que nós temos visto dentro da história judaica, nesses milênios, né? A perseguição desenfreada contra os judeus, a morte, né? Ou a cassação, né? Os judeus serem caçados para abandonarem a sua fé monoteísta, com fundamento judaico, com a orientação dos sábios, dos rabinos, dos seus líderes, e se convergirem para as religiões das nações. E os poucos que sobreviverem, né, que aqui nos fala o texto, são exatamente os poucos que sobreviverem na fé judaica, na fé monoteísta da outorga da Torá. Então, as nações receberão o povo judeu entre eles, mas não deixarão de persegui-los. E o Eterno fala bem claro que mesmo assim, né, apesar das punições mencionadas, né, enquanto eles estiverem no território, nas nações, todavia eu não desgostarei deles, nem me cansarei deles. Mais uma vez aqui cai a teologia da substituição. Então, quando algum segmento religioso diz que o povo, depois da destruição do segundo templo, no ano 69, pelo Império Romano, e aí só sobrou o Kotel, o muro, conhecido como o Muro das Lamentações, a terra de Israel, a terra de Jerusalém, tornou-se realmente um deserto. Mesmo os inimigos ali morando, mesmo assim, por serem a terra ser transformada no deserto, nenhuma nação tomou posse da terra de Israel, nem de Jerusalém. Houve muitas brigas, batalhas, etc. e tal. Mas ninguém fincou a bandeira e disse: esta porção de terra pertence a nós, povo tal. Porque a terra se tornou tão desolada que nem os inimigos quiseram tomar posse da terra, porque a terra ficou infrutífera. Ela se tornou um deserto, habitação de animais peçonhentos. Mas justamente o tempo em que o povo judeu ficou fora de Eretz Israel, para o Eterno foi considerado como o ano sabático, ou seja, o ano do descanso da terra para Deus. Então todo esse período em que o povo judeu ficou ausente da terra de Israel, para Deus foi como um ano sabático. E o retorno deles, Deus faz a promessa de que a terra ela seria muito frutífera, por causa dos anos que a terra ficou descansando, sem ser preparada, adubada, semeada e etc. e tal.
Por isso que a partir dos anos, aliás, a partir do dia 14 de maio de 1948, quando oficialmente a terra de Israel retorna à posse do povo judeu, nós vemos aí exatamente o quê? O cumprimento das bênçãos. Vimos aqui as punições, mas as bênçãos disfarçadas, elas estão implícitas nas punições. E por que isso? Porque segundo os nossos sábios falam que as bênçãos, elas são tão enormes que elas precisam vir disfarçadas. Que elas precisam vir acobertadas como punições. Para quê? Para que as nações não cresçam o olho gordo, a inveja, a cobiça, né? E dessa forma atrapalhar o desenvolvimento do povo judeu. Por isso que, a partir de 14 de maio de 1948, toda a investida dos inimigos contra o povo judeu não prosperou. Mesmo sendo um exército pequeno, como diz a própria Torá escrita, mesmo sendo um exército pequeno, prevaleceram. Por quê? Porque Deus permaneceu, permanece e permanecerá com o povo judeu. Então os inimigos não conseguiram, a partir de 14 de maio de 1948, não conseguiram mais obter nenhuma vitória contra o povo judeu. E olha o que, em 60 anos, por assim dizer, o que realmente o Estado de Israel se transformou. De 1948 mais 60 anos, nós temos aí o quê? 2008. 2008 para 2022, nós temos aí mais 14 anos. Veja realmente o Estado de Israel. O que era um deserto abrasador. E veja o que se transformou rapidamente em 40, 60, 70, 80, 90 anos, etc. e tal. Porque Deus disse, eu vos recolherei. E mesmo estando no meio das suas nações, né, das terras dos inimigos, entre as nações, né, não me desgostarei, nem me cansarei de vocês a ponto de destruí-lo. Por isso, todo segmento religioso que fala que Deus abandonou o povo judeu, destruiu o povo judeu, é realmente um fake news, é um ledo engano. E fazer o quê, né? Quem acredita nisso, estamos vivendo tempos aí em que a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Então, não é novidade nenhuma as pessoas acreditarem que a mentira é verdade e a verdade é mentira. Então, a Torá, ela é fidedigna, ela é eterna. Deus jamais abandonou, abandona ou abandonará o povo judeu. Por isso, no Deus de Israel, no Deus dos judeus, no Deus dos patriarcas, nós estamos sim no caminho absolutamente certo e correto. Ok? Vamos então ver aqui dentro dessa questão da nossa palavra aqui, sobre consequências ou punições do não cumprimento das mitzvot. O ensinamento racídico, o pensamento racídico, ele traz para nós a seguinte questão sobre essa admoestação. Então, o pensamento racídico, ele chama de admoestação, o que nos fala aqui nesses 7 grupos de 7 punições de cada um dos grupos, ok? Então, o pensamento racídico diz assim, segundo o Rabi Sheneuer Zalman de Eliade, na verdade, elas nada mais são do que bênçãos, as punições ou chamadas maldições, como alguns gostam de frisar, né? Então, o Rabi Sheneuer Zalman de Eliade, ele condensou a visão racídica sobre esses castigos severos que a Torá promete se vocês não me ouvirem. Aí vem os 7 grupos de 7 maldições em cada uma delas. Enquanto esses versículos falam abertamente sobre o exato oposto de uma bênção,
Não obstante, também existe um elemento interno, subconsciente da Torá, em cujo nível nós lemos aqui somente bênçãos, através do estudo dos ensinamentos racídicos, que revelam os aspectos internos e subconscientes da alma. Uma pessoa pode alcançar uma união sublime com Deus, a ponto de ela poder ver através do disfarce que envolve estas bênçãos e apreciá-las em seu real valor, né? Segundo o que está escrito em Likutei Torá, Berukotai 48b, do livro dos nossos mestres, dos nossos sábios. Então, na realidade, o que o nosso pensamento racídico quer trazer para nós é o conceito de que uma bênção sublime pode ser expressa por uma linguagem negativa não é de origem exclusivamente racídica, podendo ser encontrada no próprio Talmud, em Moed Katan 9a e b. Quando o Rabi Shimon Bar Yochai enviou seu filho, o Rabi Elazar, para receber as bênçãos de dois sábios dos seus dias, o Rabi Yonatan ben Asmai e o Rabi Yehudá ben Gerim. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai falou para o seu filho, o Rabi Elazar, vá até esses dois rabinos para receber as bênçãos. Então, ele se dirigiu até a casa, né, dos rabinos, e ali eles então se apresentou como filho do Rabi Shimon Bar Yochai e diz, vim buscar uma bênção. Então eles deram uma bênção. Então eles responderam com o que parecia ser uma série de maldições. Então as bênçãos que os dois rabinos falaram para o Rabi Elazar, filho de Shimon Bar Yochai, foi: que seja a vontade de Deus que você semeie e não colha, que o que você traga para dentro não saia, e o que você traga de fora não entre. Que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários habitados. Que sua mesa seja perturbada e que você não seja que você não veja um ano novo. Quando o Rabi Elazar retorna junto do seu pai, o Rabi Shimon Bar Yochai, então ele fala para o seu pai, eu fui buscar as bênçãos, mas os rabinos lá, eles não deram bênçãos, eles deram maldições. Então, eu não sei o que significa isso. Para mim são maldições. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai, ele falou para o seu filho, o que eles falaram? Então, ele disse, pai, eles assim disseram, estas são todas as bênçãos, que você semeie e não colha. Então, ele repetiu, né, o Rabi Elazar, repetiu para o seu pai exatamente aquilo que parecia maldição, ou maldições, né? Então, que seja a vontade de Deus que você semeie e não colha, que você traga para dentro não saia, o que você traga de fora não entre, que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários habitados, e que sua mesa seja perturbada e que você não veja um ano novo. Então, quando o Rabi Shimon Bar Yochai ouviu isso, ele começou a dar a risada para o seu filho, Elazar, e disse, na realidade, meu filho, não são maldições, são bênçãos. E o Rabi Elazar falou, mas pai, como? Como pode ser bênção? Olha o que eles disseram. Aí então o Rabi Shimon Bar Yochai disse, preste atenção, estas são as bênçãos. Assim eles abençoaram, dizendo, que você semeie e não colha, significa que você terá filhos e eles não morrerão. Você terá filhos e você não vai recolhê-los à cova, ao fundo da terra. Entendeu?
que o que você traga para dentro não saia. Significa que você trará noras para casa e seus filhos não morrerão, de forma que as suas esposas, portanto, as suas noras, não retornarão à casa dos seus pais. Ou seja, elas não partirão. O que você trouxer para dentro não sairá. Outra, o que você traga de fora não entre. Significa que você dará suas filhas em matrimônio e seus maridos não morrerão, de forma que suas filhas não precisarão retornar à sua casa. Que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários habitados. Significa que este mundo é seu alojamento temporário, o tempo presente. E o próximo mundo, Olam Rabá, é a sua casa, é a sua verdadeira casa. Por isso, né, abrindo um parênteses aqui, né? Então o mundo que você vê por enquanto nessa configuração, na realidade, ele não é real. É apenas uma casca do verdadeiro e real mundo que há de vir, Olam Rabá, que é aqui neste planeta. Através dos dias de Mashiach, a redenção final, então as cascas, aquele pote deste mundo, nos 4 reinos, vão cair. E haverá então que a redenção final, a restauração de todas as coisas no seu devido lugar. Por isso nós vimos ontem sobre a questão em que o lobo, ele pastará junto com o cordeiro. O lobo continuará sendo lobo, mas ele será vegetariano, por assim dizer, e ele estará junto com o cordeiro, a ovelha, né? Os animais selvagens estarão junto com os animais domésticos, os animais selvagens, venenosos, etc. e tal, eles estarão junto com os seres humanos e não haverá realmente nada de mal, nada de ruim. Então, é isso daqui também nessa parte que o Rabi Shimon Bar Yochai está falando para o seu filho, o Rabi Elazar. Então, o Olam Rabá, ele será a sua verdadeira casa, o mundo vindouro, a vida eterna. E quando diz sua mesa será perturbada, significa que você terá muitos filhos e filhas. Então, quem tem filhos sabe muito bem, né? Por exemplo, a hora do almoço, né? A festa, entre aspas, que é aquela correria, as crianças em volta, senta à mesa, sai da cadeira e a mãe, o pai sai correndo atrás do filho. Então, né, a mesa, né, a hora das refeições, etc. e tal, né, é aquela festa, as crianças, né? Então, sua mesa será perturbada, ou seja, no sentido do barulho das crianças, né? A correria, o tropé, como diz aí, né? O tropé das crianças em torno da mesa, certo? Outra, você não verá um ano novo. Aí vem algo muito maravilhoso. Significa que sua esposa não morrerá e você não terá que tomar uma nova esposa. Olha que coisa magnífica. Então vejam bem, o Rabi Shimon Bar Yochai, ele vem e interpreta. Lembra da mala de diamantes, pedras preciosas, tesouros? E a mala, ela tem um segredo, ela tem um cadeado com segredos. Então, quem conhece o segredo, ele abre a mala, revela os tesouros. E ao revelar aqueles tesouros, ele mexe um pouquinho mais profundamente na mala e revela tesouros ainda mais preciosos. Por isso, a Torá, ela só pode ser aprendida com o povo judeu, com os sábios do povo judeu, com orientação rabínica. Esse é o verdadeiro monoteísmo. Entendeu? Então é isso que nós precisamos estar. Então aqui, mais uma vez, nós estamos vendo realmente as revelações dos tesouros incomensuráveis que nós encontramos na Torá através da sabedoria judaica, ok? Então, igualmente, todos os versículos de advertência aqui, como consequências
do não cumprimento das mitzvot, 7 grupos de aparentemente de maldições, certo? Então, contém bênçãos muito elevadas, bênçãos tão sublimes que não podem ser expressas diretamente. Não podem ser expressas diretamente. Então, essas bênçãos, segundo os nossos sábios, eles falam que são bênçãos que vieram disfarçadas. São bênçãos disfarçadas, né? Então, é isso que significa aí. Quando nós vamos para o versículo 26, onde nós temos aí, eu cortarei seu suprimento de alimentos, devido à escassez de madeira, 10 mulheres assarão pão em um mesmo forno, o pão se despedaçará dentro do forno, e elas trarão de volta seu pão com migalhas por peso. Vocês comerão o pão, mas não ficarão satisfeitos. Então, quer dizer, acabou o pão para o povo judeu. Primeiramente, qual é o pão que está se referindo aqui? Qual é a mensagem por detrás destas letras? Então, os nossos sábios, o ensinamento racídico, traz para nós a Hassidut. Traz para nós o quê? Que, de fato, é uma analogia que aqui Deus está fazendo. E o pão, para ser simples e resumido, o pão é a Torá. É o maná descido do céu. Esse é o maná descido do céu, a Torá. Não tem outro pão descido do céu. Não existe outro maná descido do céu. É a Torá. Então, dentro disso daí, fala exatamente sobre isso, né? A escassez, né? Fará com que 10 mulheres assarão no mesmo forno. Essas 10 mulheres, por assim dizer, os nossos sábios falam que estão conectados com as nossas 10 faculdades das nossas emoções, da nossa alma. Por isso, Sefirat Haom, a contagem do homem, é importante para o aprimoramento, o refinamento, o amadurecimento das nossas emoções e da nossa alma. Então é dentro desse aspecto aqui que, de fato, o Eterno está falando pela Torá. Então, esse pão é a Torá. E dentro desse aspecto aqui, o pão se despedaçará dentro do forno. Ou seja, a Torá, ela foi esparramada para todo o povo judeu. E através do povo judeu, ela foi espalhada como migalhas para todas as nações. Dentro desse sentido, para as nações, né, nós precisamos estar atentos a isto, né? Estas migalhas de pão da Torá, que foi lançada entre as nações, para que nós possamos nos alimentarmos adequadamente destas migalhas, nós precisamos estar alicerçados no monoteísmo com fundamento judaico e sempre com orientação rabínica. Sempre com orientação rabínica. Eu não posso, como Benei Noach e emissário, eu não posso criar alguma coisa porque eu acho e eu penso. Eu não posso fazer isso. É violar a vontade divina, é criar religiões, e aí eu estarei literalmente debaixo de maldição e não de bênção. Então, por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica são as migalhas da Torá que nós estamos juntando, conhecendo, para podermos viver no nosso dia a dia. Por isso, para nós, Benei Noach, o termo é muito propício, por quê? Porque nós temos que andar passo a passo, no nosso compasso. Nós não podemos dar um passo maior do que as nossas pernas. Nós saímos de um mundo idólatra, com ensinamentos enganosos, etc. e tal. E agora eu venho para
o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, eu tenho que seguir o passo a passo. Então, como Benei Noach, nós temos os nossos 5 passos, as nossas 5 bases. Então, nós não podemos aí mal, né? O Benei Noach chegou, ou a Bat Noach chegou, mal começou a andar, começando a conhecer o monoteísmo, começando a conhecer melhor a Deus, começando a conhecer um pouco melhor a própria Torá, as 7 leis universais. Mal conhecendo isso, já quer partir para conhecimentos mais profundos que estão 100% alicerçados especificamente para o povo judeu. Nós não podemos, nós vamos trazer confusão para as mentes. As migalhas, é bem claro, as migalhas nós vamos colhendo, nós vamos agrupando. E na medida que o passo a passo vai se dando, o pão vai se formando, vamos conhecendo a Torá, vamos conhecendo mais plenamente as 7 leis universais, sempre com a orientação rabínica, no nosso caso, o Rav Yaakov Gerenstad. Então aí nós vamos partindo para outro patamar, degrau a degrau, e assim sucessivamente, ok? Então, literalmente, voltando ao texto, né? Então, vocês comerão pão, mas não ficarão satisfeitos. Ou seja, quanto mais se estuda a Torá, mais quer Torá, mais quer conhecer a Torá. Então, por isso, nós precisamos sempre estar focados na Torá, nas 7 leis universais, na Tzedaká, nas nossas preces diárias, na nossa Teshuvá, o nosso retorno a Deus, diariamente para um real, genuíno e verdadeiro arrependimento, que é uma mudança de vida no nosso dia a dia, certo? Então nós vamos moldando as nossas emoções, a nossa alma, o nosso caráter, etc. e tal, para melhor, ok? Então é isso que significa sobre a questão dos 10 pães, ok? Quando chegamos ao versículo 41, né? O 40 diz, né? E eles confessarão seus pecados e os pecados de seus pais por terem sido falsos e permanecerem indiferentes a mim, diz o Eterno. Então eu também os tratarei com indiferença, né? Aqui, os comentários dos Kohanim, dos sábios sobre a Torá nesse aspecto aqui, na realidade eles falam que essa confissão ela está conectada com uma techuvá genuína, ou seja, uma techuvá realmente real, verdadeira, um retorno a Deus para o verdadeiro arrependimento. Isto é importantíssimo para judeus e não judeus, techuvá. Sem isso, realmente é andar num caminho pantanoso e andar fantasiado, mascarado, e não ser um genuíno filho de Deus, entendeu? Então é dentro desse aspecto aí. Então, na realidade, não é uma maldição, né, dentro do aspecto aqui, mas sim uma bênção. Então o povo judeu, enquanto estiver nas terras de seus inimigos, Deus lhes enviará profetas que os ajudarão a retornar completamente a Deus. Por isso nós temos aí exatamente a promessa do Eterno de enviar, né, profetas, né, os seus sábios, né, entre as nações, para estar exatamente o quê? Fazendo com que o povo judeu retorne à Torá. Então, na nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel foi, e será, nesta geração toda, o profeta dessa geração, que fez o povo judeu retornar à prática da Torá na sua grande parte, certo? O movimento judaico, desde
dos anos 1950, que começou a liderança do Rebbe Menachem Mendel, para todo mundo judaico, né? O judaísmo tem crescido muito e realmente, apesar de dentro do judaísmo haver várias variantes, por assim dizer, né? Todos eles têm um foco no Rebbe Menachem Mendel, sem sombra de dúvidas. Então, para a nossa geração, judeus e não judeus, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele se tornou, de fato, na prática, um enviado de Deus, um emissário de Deus, um profeta de Deus para a nossa geração, onde judeus, desde 1950, têm retornado à Torá, e os não-judeus, através da liderança do Rebbe Menachem Mendel, têm vindo para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, principalmente com conhecimento das 7 leis universais. Então nós estamos vivenciando esses dias, realmente junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a realidade dessa profecia. É algo magnífico para os nossos dias, sem sombra de dúvidas, ok? E como última palavra da nossa aliada de hoje, né? Então, os nossos sábios dizem, né? Ao contrário da redenção descrita aqui, nesse texto que nós lemos aqui, pelo qual o povo judeu foi redimido, apesar do estado baixo em que se encontrava, sem ter feito techuvá, no caso da redenção final e verdadeira, o povo judeu finalmente fará techuvá no final do seu exílio, e eles serão imediatamente redimidos, né? Maimônides fala isso em Leis de Techuvá, no capítulo 7, verso 5. Resumidamente, isso daqui está dentro do capítulo 26, versos 40 a 46, que nos fala mais especificamente dentro desse aspecto, a Techuvá do povo judeu. Então nós vemos aqui que o povo judeu está precisando de Techuvá. Imagine nós, não judeus, o quanto precisamos da Techuvá. O retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento no nosso dia a dia. Entendeu? Assim, dentro desse aspecto aqui, o que os sábios mostram para nós? Fica aquela questão, mas o povo judeu vai alcançar a redenção plena, ou seja, a Techuvá plena, nos dias atuais, antes de Mashiach? Não. O não-judeu vai alcançar essa Techuvá plena antes da revelação de Mashiach? Não. Então como que fica? Deus coloca diante de nós um parâmetro, um objetivo, um alvo. O alvo essencial é exatamente esse. A Techuvá plena, perfeita. Sabemos, o povo judeu sabe, nós aprendemos isso com os sábios do povo judeu, que essa Techuvá plena, não somente o judeu, como todo não-judeu, alcançará nos dias de Mashiach. Mas isso não significa que eu preciso cruzar os braços e esperar, aguardar os dias de Mashiach. Isso significa que eu tenho que me esforçar cada vez mais. E à medida que o povo judeu se esforça para esta Techuvá, à medida que o não-judeu se esforça para buscar essa Techuvá plena, nós estaremos, judeus e não-judeus juntos, nós estaremos realmente buscando fazer a transformação deste mundo para ser a moradia de Deus. Então, nesse aspecto, nós estaremos abreviando a revelação de Mashiach. Quanto mais nos dedicarmos a isso, mais nós estamos abreviando os dias de Mashiach. Isso significa que nós não podemos ficar de braços cruzados. Bênçãos disfarçadas. Exatamente para que nós possamos buscar as bênçãos ocultas. O nosso irmão mais velho, o povo judeu, os rabinos, são eles que têm o segredo para abrir a mala dos tesouros. E dentro da mala dos tesouros existe um baú mais profundo, com mais preciosidades
com maiores revelações, em que somente o ouro pode trazer aquele brilho maravilhoso do ouro. E então, é nisto que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Então, por isso, amados, não vamos, em hipótese nenhuma, nos acomodarmos com o nosso eu, o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Vamos cada vez mais buscarmos realmente refinar as nossas emoções para agora mesmo. Amém, vê, amém. Oh. Caiu a conexão? Retorna a conexão. Misericórdia. Amém, vê, amém? Amém. Então vamos para a nossa contagem do Homer. Hoje, até o pôr do sol, nós estamos no dia 38, ou seja, 5 semanas e 3 dias do Homer. Estamos na sexta semana da contagem do Homer e estamos no terceiro dia desta sexta semana. Então, o refinamento da nossa alma e das nossas emoções hoje é Tiferet de Yesod, que significa compaixão na vinculação. A ligação requer não somente amor, como também compaixão. Sentir a dor de seu amigo, solidarizando-se com ele. As perguntas são: minha ligação é condicional? Eu me afasto quando sinto desconforto com os problemas de meu amigo? E o exercício do dia é: ofereça ajuda e apoio ao lidar com o sofrimento de alguém com quem você está ligado. Ok? E a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Bênçãos disfarçadas. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, para finalizarmos, né? Diz: na verdade, as bênçãos mais elevadas e sublimes são justamente aquelas que devem ser disfarçadas e, às vezes, experimentadas como maldições, punições. Isso porque sempre que Deus nos outorga uma bênção, esta deve ser submetida primeiro ao tribunal celestial, que julga o eventual receptor para determinar esse tribunal celestial se é merecedor de recebê-la. No entanto, quando uma bênção se disfarça de maldição, ela passa, por assim dizer, por cima dos fiscais acusadores, dos promotores, e chega diretamente a nós, seus receptores. Quando experimentamos o que parece ser uma maldição de Deus, devemos saber que esta é, na realidade, uma bênção dele disfarçada. A consciência deste fato ajuda a transformar as bênçãos ocultas de Deus em bênçãos reveladas. Então, por isso, né, o desafio para nós é exatamente este, né? Quando as coisas parecem que não estão bem para o nosso lado, procure a bênção oculta, a bênção disfarçada. Hoje as coisas estão ruins para o meu lado. Procure as bênçãos disfarçadas. Tem bênçãos aí. Você precisa procurar e achar essas bênçãos. Ok? Então, amados, para hoje são essas palavras aqui, né? O aprendizado para com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, né? O filho primogênito de Deus. E amanhã veremos aí, né, preceitos relacionados tanto para judeus como para não judeus. Seja forte, seja luz. Procure realmente como um bom pesquisador, um bom investigador, procure as bênçãos ocultas ou bênçãos disfarçadas, porque Deus tem muitas bênçãos disfarçadas para cada um de nós. Até amanhã. Shalom, shalom.